Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência da CMAA, Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, durante a qual serão comentados os resultados acumulados de 12 meses da safra 2022-2023. Este evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, acompanhado de apresentação de slides e está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Não haverá sessão de perguntas e respostas no final da apresentação. Caso queiram fazer uma pergunta ou esclarecer qualquer dúvida, por favor, entrem em contato com a área de RI da companhia, enviando um e-mail para ri@cmaa.ind.br. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se previsões baseadas nas expectativas da administração. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, assim como o desempenho econômico do país e dos mercados internacionais, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje em Uberlândia, no CSC, Centro de Serviços Compartilhados da CMAA, estão os senhores Jefferson de Gaspari, CFO da companhia, e Geraldo Magela, gerente de ESG. Eu passo a palavra agora para o Jefferson, que pode prosseguir. Jefferson, por favor. Primeiramente, meu bom dia a todos. Agradeço aí a disponibilidade de nos ouvirem e ouvirem um pouco sobre a nossa história, sobre a nossa companhia CMAA, Companhia Mineira de Açúcar e Álcool. Bom dia a todos. Estamos aqui no nosso centro administrativo em Uberlândia, onde vamos discorrer um pouquinho sobre os resultados da safra passada. Aqui do meu lado, meu colega Geraldo Magela, nosso gerente de sustentabilidade, vai dar o seu bom dia aí. Bom dia a todos. Agradecer aqui ao Jefferson, que além dos resultados financeiros também, a gente sempre mostramos aqui, nesse fórum, nossas ações e iniciativas de sustentabilidade. Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela presença, Geraldo. E vamos passar um pouquinho aqui, começando a contar para vocês os principais destaques dessa nossa safra, que se encerrou agora em 31 de março, né? Como alguns de vocês conhecem a nossa história, o Grupo CMAA é um grupo bastante jovem. Terminamos aí a nossa 13ª safra na Vale do Tijuco, nossa primeira unidade. Hoje, com as nossas 3 unidades operacionais, usina Vale do Tijuco, usina Vale do Pontal e usina Canápolis. Então, os principais destaques dessa safra, Geraldo, a gente teve aí, mantendo a nossa trajetória de crescimento na moagem, né? Nós processamos 8,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, já um grupo bastante robusto, em termos de tamanho, um dos maiores grupos de Minas Gerais. Isso representou um crescimento de quase 7%, 6,8% em relação ao ano passado. Essa tem sido a nossa história, a gente tem crescido anualmente, né? Ano passado foram 7.936.000. Nossa produção, igualmente, assim como a moagem cresce, a produção também tem crescido. Nós tivemos aí 658.000 toneladas de açúcar produzido. Nosso açúcar é todo VHP, destinado ao mercado externo. Produzimos 109,8 mil metros cúbicos de etanol anidro. Anidro é aquele produto que é agregado à gasolina, né? E abastece os nossos veículos. E 431 mil megawatts de energia. Tá? Esqueci de dizer, o hidratado também, né? Foram 200 mil metros cúbicos de hidratado. Então, assim, basicamente, a gente cresceu muito a produção de açúcar, que foi o nosso maior mix, que era o produto que nos trouxe uma rentabilidade melhor. Mantivemos ali a produção de etanol um pouco em linha e crescemos também a produção de energia elétrica exportada, que ajuda aí a iluminar nossas cidades. Nossa receita operacional, né? Nossa receita líquida foi superior a 2 bilhões de reais, totalizando 2 bilhões 167 milhões, o que dá um crescimento de 20% em relação ao ano passado. E o nosso resultado operacional, que é receita menos custos de produção, menos despesa administrativa, foi de 394 milhões de reais, e isso representa uma margem de 18,2%. Nosso EBITDA ajustado
é de 1 bilhão e 100 milhões de reais, um crescimento de 27% em relação ao ano passado. Ou seja, tanto o crescimento de moagem se reflete na nossa produção e nos nossos principais resultados. Então, é uma safra de crescimento, é uma safra que nos trouxe aí mais uma etapa, mais um degrau na história da companhia. Então, esses são os nossos principais destaques. Importante mencionar também, né, Gerson, que desde a primeira safra, em 2010, foi um ano também que consolida a evolução constante, acima dos 20% de crescimento. A gente tem um crescimento médio de 20%, no CAGR, né, um crescimento médio ao ano de 20%. Bem lembrado, Geraldo. Do ponto de vista operacional, antes de eu falar dos nossos números, eu gostaria de dar aí um pouco de cenário de mercado. Então, o mercado de etanol, na safra que nós concluímos agora, em 31 de março, foi bastante desafiador, né? O mercado de etanol, ele começou a safra a níveis de 3.600 metros cúbicos, né, de preço, de referência do preço do tratado, veio a 2.300, voltou a subir, terminou em 2.700. Então, a gente vê, nesse gráfico que a gente está apresentando aqui, vocês podem verificar, abril 22, 3.600, iniciamos a safra num patamar de preços muito bom, ao longo da safra ele caiu, isso é normal, à medida que a produção começa a crescer, os preços caem, porque você tem uma maior oferta de produto no mercado, e ao final ele volta a subir. Antigamente, Geraldo, o que a gente via é que na entre-safra havia uma recuperação muito forte de preços. Hoje, essa diferença ela é muito menor, então você tem um equilíbrio maior de mercado. Isso basicamente tem muito a ver com o crescimento das plantas de etanol de milho, ali no Mato Grosso, em outras regiões. Isso fez com que o mercado ele mais ou menos se equilibrasse e você já não tem tantas oscilações de preço médio de safra e entre safra com distância. Isso é interessante. E a gente vê que a demanda ela cresce mais nos meses de pico, né, de safra, julho, agosto, setembro, onde o preço está mais baixo, depois ela tende a se estabilizar em torno de 2 bilhões de litros por mês. Um pouco disso, bastante distribuído entre etanol anidro e hidratado, porque à medida que a gasolina cai de preço, que foi o que a gente está sentindo agora esse ano, né? Mas no ano passado o diesel e a gasolina subiram bastante, então o hidratado ele tende a ter uma participação maior. À medida que a gasolina cai, o anidro tem uma participação maior porque você está vendendo mais. Então, apenas um cenário de mercado importante para contextualizar para aqueles que não conhecem e até mesmo para aqueles que conhecem do nosso mercado. O açúcar, Geraldo, ele também vem numa trajetória de crescimento já ao longo dos anos, ao longo das 2 últimas safras, e a gente iniciou nessa safra, que é a nossa referência, apesar do mercado ser precificado em dólar, a gente gosta muito de falar em reais, porque nossos custos são reais, nós estamos no Brasil, somos uma companhia cuja moeda funcional é reais. Então, nós iniciamos a safra lá em abril 22, com preços em torno de 2.000 a 2.100 a tonelada de açúcar, terminamos a 2.800. Então, isso é muito bom. O mercado de açúcar tem se mantido forte, robusto, isso é bastante interessante, porque remunera melhor e dá um suporte para os custos, que também vieram muito fortes na safra passada. Nós vamos falar um pouco mais adiante dos nossos resultados, mas ao longo dessa safra que nós encerramos, a gente teve grandes impactos, principalmente em insumos agrícolas, decorrentes da guerra da Ucrânia, e diesel também. Então, felizmente, o mercado de açúcar tem se mostrado robusto, remunerador, que ajuda a compensar um pouco desses impactos de custo que a gente teve para a gente manter um resultado interessante do ponto de vista econômico-financeiro. Tá legal? Pode-se dizer que a safra passada foi mais açucareira do que alcooleira? Bastante mais açucareira, sim, exatamente em função dessa remuneração que o açúcar tem trazido maior e também, em contrapartida, a incerteza do mercado de etanol, por conta das oscilações, tá, que decorreram na safra passada. Como eu tinha falado no slide inicial, um dos nossos destaques é o crescimento da moagem. E aqui a gente traz um pouquinho desse histórico, né, dos últimos 4 safras, e aí você vê efetivamente o crescimento na safra 19 e 20, nós processamos 6 milhões e 100. Na 20 e 21 foi quando a nossa terceira planta entrou em operação, saltamos para 7,6. A 21 e 22 foi uma safra que o impacto climático foi muito forte. Foram anos de geada, de seca e de incêndios.
e aí a gente cresceu um pouquinho menos, mas mesmo assim crescemos, fomos para 7,9, e essa safra com 8 bilhões e meio de toneladas. E aí, Geraldo, respondendo a tua pergunta anterior, nosso mix de produção, tanto nessa safra quanto na anterior, nessa ainda mais, tem sido açucareiro. Então, esse ano, 59% da nossa margem foi destinada para a produção de açúcar. Na safra passada foi 56%. Então, a gente aumentou ainda mais a produção de açúcar e a maximização do açúcar, exatamente pelos fatores que eu mencionei anteriormente. Quando falamos na produção de açúcar, etanol e energia, também já falamos um pouco dos destaques iniciais, mas vejam o nosso crescimento na produção de açúcar. Nós praticamente dobramos de tamanho em 4 safras. Na safra 19 e 20, nós produzimos 301 mil toneladas, e esse ano, 658, mais do que o dobro. Tá? Do ano passado para cá, um crescimento de 15%. E mesmo assim, você vê que a gente mantém a produção de etanol um pouco para mais, um pouco para menos, ou seja, todo o nosso crescimento de cana-de-açúcar tem sido destinado prioritariamente à produção de açúcar e mantendo a produção de etanol, ou seja, a gente não deixa de abastecer as demandas e o mercado de etanol. A gente mantém, abastece, mantém o mercado aquecido, mas destinamos a maior parte da produção do crescimento para o açúcar. E a energia elétrica também. A gente tem conseguido aí, ao longo do tempo, ter uma produção e exportação num volume razoável, e nesse ano a gente cresceu relativamente bem. Né? Nós saltamos de 350 mil megawatts para 422 mil megawatts. Então, esses são alguns dos principais números de produção de moagem, produção de açúcar e etanol do grupo CMA. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o desempenho financeiro. Eu estou chamando a atenção do Geraldo, mas isso, obviamente, em nome de toda a nossa audiência, todas as pessoas que estão nos assistindo, e mais uma vez a gente agradece aí a participação e a audiência. Tá? Fala um pouquinho do desempenho financeiro. Nosso crescimento de moagem, crescimento de produção, o mercado de açúcar robusto, como nós mencionamos, o mercado de etanol um pouco mais instável, né? Que foi o que nós percebemos na safra passada. Isso tudo traduzindo em números financeiros, a gente tem aí igualmente uma jornada de crescimento na receita da companhia. Então, nós saltamos na safra 19 e 20 para próximo de 1 bilhão de receita líquida, para superior a 2 bilhões de receita líquida nessa safra. Então, 2 bilhões e 167, um crescimento de 20,6% em relação ao ano passado. E essa receita de 2 bilhões e 167, ela vem 47,7% da venda de açúcar, mercado de exportação, açúcar VHP, destinado ao mercado externo, ela vem de 26% de etanol hidratado, quase 20% de etanol anidro, 4% de energia e 1% de CBIOS. Então, esse é um pouco da composição da nossa receita. E aí, você vai me perguntar, mas se nós destinamos 59% da produção de açúcar, por que a receita veio só 47%? Pela seguinte razão, Geraldo. O açúcar ele tem uma característica de precificação antecipada. Então, hoje nós vendemos ou precificamos o açúcar que nós vamos entregar na safra seguinte e na adiante. 2 até 3 safras adiante. Então, quando você tem uma curva de crescimento de preço, então o preço que nós vimos nos slides iniciais, eles vão se refletir mais no futuro. Os preços que se refletem hoje foram travados no passado, então ainda em patamares inferiores. Essa é uma das características do nosso produto açúcar de exportação. Então, por essa razão, a nossa receita dessa safra não reflete aquele preço de 2.800 que eu mencionei, nem de 2.100. Ela reflete aos preços do ano anterior, 1.400, 1.500, 1.600, essa trajetória de subida. Então, por essa razão, a participação da receita desse ano é 47,7%. O que significa que no próximo ano, a manter o mix de produção açucareiro, a tendência da receita é ser maior, porque nós estamos oferindo preços maiores do que na safra aqui encerrada. Tá legal? Isso tudo faz com que a gente tenha uma geração de caixa, e a gente gosta muito de falar do EBITDA, que é um indicador que o mercado conhece, é um indicador que reflete
basicamente o resultado operacional descontando depreciações e amortizações, e aí a gente tem, mais uma vez, quase 2,5 vezes o que a gente tinha há 4 anos atrás. Então, na safra 19/20, nós oferimos 419 milhões de EBITDA, e nessa safra, 1 bilhão e 100. Tá? Isso dá uma margem de 50% em relação à receita. Uma receita de 2 bilhões e 167, um EBITDA de 1 bilhão e 100, 50,8%. Crescimento, mais uma vez, bastante robusto, bastante relevante, refletindo, traduzindo em números econômico-financeiro todo o resultado, toda a eficiência operacional do Grupo CMA. E aí, vou falar um pouquinho do lucro líquido de margem, que é onde eu mencionei nos slides anteriores. Grandes impactos que nós tivemos nessa safra. Custos. Os custos de produção subiram, os custos de produção, em geral, tiveram oscilações muito grandes, e isso impactou direto no nosso resultado. Então, nós crescemos em receita, graças aos preços de mercado, mas também tivemos um aumento de custo. Por isso, nosso resultado veio menor do que no ano anterior, do que na safra anterior. E os principais impactos, como mencionei anteriormente, foram insumos agrícolas e diesel. Esses são os grandes impactos que nós tivemos, os grandes deflatores do nosso resultado. Tá? Então, veja que nosso resultado, na safra anterior, nosso lucro líquido, a última linha do balanço patrimonial, que tinha sido de 195 milhões, esse ano veio para 78 milhões. Mas, ainda assim, um ano desafiador, um ano em que, mais uma vez, os custos impactaram bastante a nossa gestão de risco, o nosso gerenciamento, toda a companhia unida nos resultados operacionais e financeiros, mesmo num ano desafiador como esse, nossos resultados são positivos. A gente apresenta tanto ao acionista quanto à sociedade, e você vai falar um pouquinho mais adiante sobre as ações sociais que a companhia, o Grupo CMA realiza, a gente apresenta um resultado positivo, um aumento nos empregos, uma remuneração melhor ao acionista e, principalmente, a garantia dos investidores que acreditam no CMA que os nossos resultados são robustos, que a nossa empresa é viável e rentável, que vocês podem continuar acreditando em nossa empresa. Isso nos dá bastante segurança para dizer isso com muita força, com muita credibilidade. Geraldo, como eu mencionei, a companhia CMA ela tem apresentado um crescimento histórico, mas ela mantém a sua estratégia de longo prazo. 2 coisas importantes nos negócios. É você ter uma empresa viável, rentável, mas uma empresa que traga e dê a segurança da continuidade dos negócios. E isso o Grupo CMA tem sido bastante efetivo. E como é que a gente mostra isso? Como é que a gente garante que a continuidade dos negócios e dos resultados devem permanecer? Nosso negócio, a nossa empresa, o nosso negócio, ele é essencialmente agrícola. O açúcar, o etanol e a energia se fazem no campo, se fazem nas nossas fazendas, na nossa produção de cana. Portanto, nosso principal investimento em CAPEX é na produção de cana. Formação de canavial é o nosso grande investimento. Mas, mesmo assim, a gente precisa também, para que essa cana se transforme em açúcar, etanol e energia, precisamos investir em equipamentos agrícolas, precisamos investir em equipamentos industriais, precisamos investir em infraestrutura, né? Então, aí vem pavimentação, estradas, prédios. Então, aqui a gente mostra um pouquinho, e olha o tamanho dos investimentos que o Grupo CMA faz. Então, essa safra, 2023, 22/23, que encerramos em 31 de março, nós investimos 585 milhões. Ou seja, daquele EBITDA de 1 bilhão e 100 que o Grupo CMA gerou, ele devolveu para a sociedade, para o negócio, para todos os stakeholders, palavra que você usa bastante, Geraldo, metade, praticamente metade. 585 milhões foram investidos, dos quais 274 milhões em formação do canavial, para garantir a continuidade da companhia CMA, a continuidade dos resultados.
163 milhões foram investidos na manutenção, tanto do parque industrial quanto das máquinas, ou seja, para garantir que toda essa estrutura continue ativa, eficiente, trazendo os resultados. 43 milhões em prédios, estradas, rodovias, você vai falar um pouco mais adiante. 81 milhões em equipamentos industriais. Sempre que você cresce, é natural que você comece a identificar gargalos de produção. Então, você tem aqui um equipamento que está no limite, e aí você vai lá e faz um investimento para aumentar aquilo. Aí você descobre que aquele outro equipamento passou a ser o limite. Então, isso também é uma coisa que o Grupo CMA preza bastante. Então, 81 milhões em equipamentos industriais. Você vai investindo para eliminar gargalos, para você aumentar a capacidade de produção, para você aumentar o mix de produção de açúcar, de etanol. Isso tudo a gente tem feito. Então, veja que, mesmo um crescimento de produção, um crescimento financeiro de resultados, também estamos crescendo os investimentos da companhia. Ano anterior tinha sido 422 milhões, esse ano 585 milhões. É quase 40% a mais do que a gente investiu no ano anterior. Isso garante a continuidade da CMA, isso dá a tranquilidade dos nossos investidores, dos nossos acionistas e nós como trabalhadores, de que os nossos empregos vão continuar, que a Grupo CMA continuará essa trajetória de crescimento. E como é que a gente busca uma parte desse financiamento, de uma maneira geral? Uma parte vem dos resultados, natural, mas também a atividade sucroenergética é uma atividade que requer muito capital. E é natural que todas as empresas desse setor, não todas, mas a grande maioria delas, trabalhe com uma alavancagem alta, ou seja, uma parte relevante do capital da companhia, ele vem de investidores que acreditam, vem de bancos, parceiros, vem do mercado de capitais, e vou falar um pouquinho mais adiante. Então, assim, a nossa dívida, uma parte dos investimentos que são feitos da operação, ele vem de captações, de financiamentos, de empréstimos, tá? Mas o que a gente tem, e esse é o meu papel na posição de CFO, esse é o papel do Carlos Eduardo, CEO, o papel dos acionistas, principalmente, é garantir de que o nosso gestão de endividamento, a gestão do funding de capitais da companhia esteja sob controle. E como é que a gente mede isso? A gente mede por alguns indicadores. Um deles é fazer a relação da dívida líquida pelo EBITDA, ou seja, qual o tamanho da minha dívida em relação àquilo que eu gero anualmente. E você pode ver, Geraldo, que na trajetória dos 4 anos para cá, a gente vem reduzindo isso. Ou seja, cada vez mais eu gero EBITDA maior com uma dívida do mesmo tamanho, às vezes um pouco menor, um pouco maior, mas a relação é menor. Então, eu preciso cada vez menos geração para suportar aquela dívida, o que mostra que está sob controle, ainda que em valores absolutos ela esteja crescendo. Então, ela cresceu de 557 para 920, óbvio, cresceu, é maior. Mas por quê? Porque o nosso negócio é maior. Porque nós moíamos 6 milhões de toneladas, hoje moemos 8 milhões e meio. Então, quando você faz essa relação, você vê essa dívida sob controle. E uma parte dessa dívida também, em função exatamente do que eu mencionei, as taxas de juros, não só os custos de produção, insumos agrícolas, diesel, como eu mencionei, mas a taxa de juros também mudou de patamar. A gente vinha de taxa de juros abaixo de 10%, hoje estamos em quase 14%, né? Ainda essa semana, ainda ontem, a reunião do Copom manteve a taxa em 3,75%. Isso faz com que uma parte do nosso endividamento também tenha uma despesa financeira maior. E aí a gente vê a dívida líquida por tonelada subindo um pouquinho para 109, mas ainda assim é uma dívida bastante saudável. E por que eu digo que ela é saudável? Pela seguinte razão. Ainda que seja um setor, como eu mencionei, que tem um capital intensivo muito forte, tem uma alavancagem alta, o que é fundamental é que esse endividamento ele esteja diluído no tempo, que você tenha a capacidade de geração de resultados para suportar aquele endividamento, aqueles vencimentos das operações, o custo da dívida. E aí, Geraldo, eu mostro para você o seguinte, nosso cronograma de amortização da dívida está diluído nos próximos 7 anos ou mais. Por que ao mais? Porque eu tenho algumas operações além disso, inclusive. A última, mais adiante eu vou mostrar para vocês. E, mais importante, é que a gente tem um caixa robusto, tem uma liquidez alta. Então, nós fechamos em 31 de março com quase 800 milhões em caixa para uma dívida que vencerá nos 12 primeiros meses de 258.
Então, isso dá um índice de liquidez superior a 2 vezes. Ou seja, para cada R$ 258 de dívida que eu tenho que pagar, eu tenho 800 milhões em caixa para suportá-lo. Obviamente, esse caixa é para dívida, é para operação, é para manutenção dos estoques, é para todo o capital de giro da companhia. Mas isso mostra o quanto nós temos liquidez para suportar os vencimentos. E o como a nossa dívida está diluída ao longo do tempo. Então, 258 em 12 meses, 278 no próximo, 210 e assim por diante. Isso é fundamental, de novo, para garantir a continuidade dos negócios. A palavra que eu usei nos slides anteriores. Então, você vê que nós vemos ajustando e melhorando o perfil da companhia, onde hoje, no encerramento desse exercício, nós temos 15% no curto prazo, 85% no longo prazo. Há 4 anos atrás, a gente tinha 24% no curto, 76% no longo. Então, o perfil de endividamento da companhia vem melhorando gradativamente à medida que ela vem crescendo. E isso é graças, principalmente, aos parceiros, aos bancos parceiros que suportam a companhia, que estão conosco desde o começo, os que chegaram mais recente, é graças ao mercado de capitais, cujos investidores, pessoas físicas, assets, family offices, que compram os nossos papéis, nós emitimos CRA todos os anos. Então, isso é um trabalho de parceria. Vocês acreditam na CMA, CMA devolve em resultados, em continuidade, em segurança, em garantir a rentabilidade dos investimentos das pessoas que investiram no grupo CMA. E aí, como eu falei em liquidez, então a gente melhorou do ano passado para esse ano, 1,3, 1,2, e essa liquidez é aquela, ativo circulante, passivo circulante, um termo contábil, onde todas as direitos da companhia e todas as obrigações no curto prazo são refletidas. Então, a gente vem melhorando, crescendo. Significa que para cada R$1 de dívida de curto prazo, ao vencer nos 12 meses que eu tenho R$1,30 já no caixa para suportá-lo. Legal? E se eu ajustar, tirar alguns fatores que são apenas efeitos temporários contábeis, que é o IFRS 16, e a marcação a mercado dos derivativos, aí nós chegamos lá nos 2,3, que são 797 pelos 258. Então, são índices importantes, a gente gosta de trazer esses números, e acredito que muitos dos investidores que conhecem a CMA e que investem nesse setor do agronegócio comparam isso com outras empresas, e aí acho por isso é importante trazer, apresentar, para que vocês possam comparar. Quer dizer, comprar um papel da CMA, um CRA da CMA, como é? Comprar um CRA da empresa XYZ, como é? Então, isso é fundamental e essa nossa responsabilidade como RI, como CFO, de dar essa transparência, de dar essa visibilidade dos principais números da CMA. Por último, mas não menos importante, eu mencionei que o mercado de capitais tem sido fundamental na nossa trajetória. Por quê? Porque os bancos são importantes, são bons parceiros, tem bancos que estão conosco desde a pedra fundamental e continuam. São os bancos que nos suportam, principalmente nas operações de derivativos. E o que são derivativos, Geraldo? São aquelas vendas futuras que nós fazemos de açúcar, que eu mencionei, que você precifica o futuro, aquilo se chama derivativo. E aí, até que você entregue aquele produto, que você faça aquele faturamento, ele é um instrumento financeiro. Então, os bancos hoje são os nossos principais parceiros para operações de derivativos, não só para isso, mas principalmente para isso. E o mercado de capitais tem sido com pessoas físicas, com assets, com family office, com várias outras empresas parceiras que têm comprado nosso papel. E a gente destaca a última emissão. Eu trouxe esse slide no trimestre anterior, mas achei importante compartilhar agora no fechamento do exercício, que desde 2018, o Grupo CMA vem emitindo pelo menos uma operação por ano. Isso fez com que a gente conseguisse alcançar aqueles índices de liquidez, isso fez com que a gente conseguisse alcançar aquela qualidade do crédito de curto prazo para longo prazo, isso fez com que a gente conseguisse alcançar um cronograma de vencimento das operações diluído ao longo dos próximos 7 anos. Nossa última emissão foi agora, em fevereiro desse ano, nós emitimos 200 milhões, uma operação de 7 e 8 anos, então uma operação de longo prazo. Né? E vejam que, hoje, de todo o financiamento do Grupo CMA, 82% dos recursos vem do mercado de capitais, 10% vem de operações
de bancos de investimento, BNDES, BDMG, né, linhas de crédito de longo prazo, e também já foi maior isso no passado, mas ainda tem uma parte relevante, e a gente ainda tem 8% de capital de giro. Então, esse é o perfil, né, da nossa originação de recursos de financiamento que suportam a nossa operação. Hoje, a gente já tem, com muita alegria, com muita satisfação, poder dizer que nós já temos mais de 12 mil pessoas, investidores, que conhecem, ouviram falar e compraram o nosso papel. Então, assim, para a pessoa se dispor a investir numa empresa, é preciso conhecer essa empresa. E, por isso, a nossa satisfação, o nosso prazer, o orgulho de poder estar dando essa satisfação para o mercado, estar dando essa transparência dos nossos números. E, como a Doris mencionou no início, a gente, até por uma questão dinâmica de apresentação, para que seja mais dinâmico, a gente prefere deixar com que as dúvidas, as perguntas, os questionamentos, que são muito válidos para nós, para que vocês possam nos encaminhar. Caminhe através do e-mail ri@cma.ind.br. Nós temos o maior prazer em responder, e mesmo que não sejam dúvidas, eventualmente, algumas casas nos pedem, olha, eu gostaria de fazer um call específico, uma reunião específica por vídeo com vocês, conhecer melhor a companhia. Para nós é um prazer, nós gostamos de contar a nossa história, nós temos orgulho da nossa história, nós sabemos que encontramos e tivemos e superamos muitas pedras no caminho, mas isso nos dá muito orgulho, porque nós temos a certeza de que representamos um grupo muito, muito importante para o Brasil, para Minas Gerais. Tá? Do ponto de vista operacional, financeiro, Geraldo, isso é o que eu gostaria de trazer para o time, mas aí eu convido você a conversar um pouquinho com os nossos investidores, com a nossa audiência, e falar sobre as ações de ESG da companhia. Nos últimos anos, eu sei que isso sempre fez parte do nosso DNA, mas eu sei o quanto, nos últimos anos, o Grupo CMA tem investido bastante, mas não investido somente nas ações, isso sempre aconteceu, mas investido no compartilhamento disso, mostrar para a sociedade, porque muitas pessoas às vezes não sabem, né? Os nossos funcionários muitas vezes não sabiam, e hoje não só sabem, como participam, né, Geraldo? Então, eu vou passar a palavra ao Geraldo, com muito prazer, deixá-lo à vontade. De vez em quando eu vou te fazer uma pergunta aí também, que eu acho importante, mas espero que, de novo, reforço aí o convite. Estamos abertos à visita, temos prazer em recebê-los. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, comentário, nos encaminhe por e-mail, será um prazer responder, e passo a palavra aqui ao Geraldo. Dando continuidade aqui, sempre um prazer estar aqui para falar sobre as iniciativas de ESG, e eu acho que é um canal aqui muito poderoso, é uma oportunidade poderosa de nós podermos falar sobre as ações e iniciativas de ESG. Então, se eu tiver uma palavra para resumir tudo que o Jefferson disse até agora, e que isso está muito alinhado à cultura da CMA, Jefferson, é a transparência, a questão de buscar sempre a credibilidade de todos os stakeholders que estão envolvidos nesse negócio. E aqui nós temos uma representatividade muito importante, são vocês que estão nos ouvindo aqui, como essa parte interessada do negócio. Igualmente, como o Jefferson disse, por favor, após a apresentação aqui, se houver qualquer dúvida ou de alguma forma observação, entrar em contato aqui através do canal que a Doris deixou no início, tá? Para pontuar. Porque essa devolutiva, Jefferson, é extremamente importante para nós também. Nosso crescimento. Nosso crescimento. Então, aqui está expositivo por uma questão aqui de organização, da forma de apresentar os resultados, mas essa devolutiva para nós é muito importante, gostaria de pontuar isso. Então, só para passar rapidamente e fazer uma breve abordagem aqui, a CMA, ela, para garantir esse crescimento sustentado, Jefferson, conforme você mostrou, de 20% de evolução ao longo dos anos, ela, olhando a questão da governança, ela também definiu uma área de sustentabilidade, buscando aumentar e dar celeridade nas decisões relacionadas às iniciativas de sustentabilidade ESG. E trazer também
muito mais do que uma onda de mercado, Gerson, muito mais do que isso, trazer em linha com a cultura da empresa muitas ações, iniciativas que estivessem em linha com aquilo que a empresa acredita. Os valores da CMA. Com os valores da CMA. Então, isso é muito importante. Todas as ações que eu vou mostrar aqui agora são ações muito lastreadas por aquilo que a empresa acredita. E a CMA, por não ser uma empresa muito jovem também, capitaneada desde o início aí pelo Carlos Eduardo, traz sempre no seu DNA muita questão da humanidade, muito de gerar resultado através de pessoas. E o que é muito bacana é que isso a gente percebe que isso é muito genuíno e isso é muito orgânico, né? Então, a gente trouxe as iniciativas muito baseadas nisso, já vou passar aqui, mostrando aqui para vocês que todas essas iniciativas também estão lastreadas pelos compromissos que nós firmamos na nossa política de sustentabilidade. Vou mostrar um pouquinho mais adiante. Nós publicamos essa política de sustentabilidade no ano passado, juntamente com o nosso relatório de sustentabilidade. E aqui vou começar no último trimestre do ano passado, no último trimestre dessa safra, nós fizemos 2 ações, que foi a Semana Interna de Prevenção dos Acidentes e Meio Ambiente e o Workshop de Práticas Trabalhistas. Essas ações estão muito em linha com os compromissos que nós firmamos, muito ligado aqui ao Zero Acidente, e também com a governança de garantir a aderência aos requisitos legais através da nossa cadeia de fornecedores, Jefferson. Bacana, Jorge. E você nos trouxe aqui um assunto extremamente importante que até nós podemos convidar numa próxima oportunidade a doutora Mariane. A doutora Mariane, nossa gerente jurídica e compliance, que lidera e conduz esse trabalho de práticas trabalhistas, porque é um setor que também tem uma grande quantidade de terceiros, prestadores de serviço. E o Grupo CMA tem feito muitas ações, tem feito um trabalho exemplar na gestão dos terceiros, na verificação, na garantia de que os trabalhadores dos terceiros tenham a mesma dignidade, o mesmo tratamento, a mesma equidade com os nossos próprios trabalhadores, né, Geraldo? Perfeito. É muito em linha nisso, Jefferson, que nós já tivemos esse workshop na 3ª edição, tivemos 3 eventos, muito nessa linha que o Jefferson disse, de formar, de olhar não somente para os nossos processos internos, mas olhar a cadeia como um todo. E isso é um compromisso importante que nós temos como garantia aí de todos os requisitos legais que nós temos ao longo dessa cadeia. Só comentar rapidamente aqui, na nossa prevenção, na nossa Semana Interna de Prevenção dos Acidentes, nós sempre buscamos também abordar não somente o tema de segurança, Jefferson, mas também os temas associados à saúde também dos nossos colaboradores, colocando o tema do assédio moral e sexual, a questão da inclusão social, discriminação, saúde mental, tá? Então, e as 7 regras pela vida, que são as nossas regras de ouro para a garantia da segurança e saúde dos nossos colaboradores internos. Um pouquinho mais adiante também, um grande ponto que quando nós iniciamos nesta jornada de sustentabilidade, foram as nossas ações de engajamento para as comunidades locais. Só para dar um número para vocês, nós temos hoje 130 mil hectares de área cultivada de cana, que passa por 15 municípios, Jefferson. Então, nesses 15 municípios, nós estamos inseridos, temos comunidades locais, que são os nossos vizinhos. Temos comunidades locais, prefeituras municipais, instituições diversas que têm relacionamento conosco. Então, nós temos definido aqui uma série de iniciativas muito próximas à realidade dessas comunidades locais. Vou citar algumas aqui: o Cinema na Roça, Programa Canápolis Consciente, o Natal Solidário, esse kit escolar Patrulheiro Mirim, são todas ações ligadas, socioambientais, ligadas a essas comunidades, em que a gente tem a oportunidade de levar o desenvolvimento intelectual e social para esses jovens, adolescentes. Vocês podem olhar também aqui que nós temos 3 colunas, que nós estamos falando de jovens, adolescentes, famílias e professores. E a gente consegue também, começamos a medir, Jefferson, através de indicadores, a abrangência que a gente tem conseguido alcançar nessas iniciativas.
Geraldo, uma que eu admiro bastante, assim, acho que é um dos mais antigos que a companhia faz é o Natal Solidário, né? E aí, o que eu acho muito legal, assim, me emociona, e aí eu convido quem puder entrar na nosso YouTube, né, Geraldo? Temos lá vídeo dos anos anteriores. Se vocês assistirem, tiverem a oportunidade de disponibilizar um pouquinho do seu tempo para assistir o vídeo desses momentos do Natal Solidário, da entrega, né, que nós fazemos às crianças e a gente escolhe as comunidades, é emocionante, gente. É algo assim que nos faz dizer e ter a certeza de que valeu a pena, sabe? De que você toca realmente o coração das pessoas. E por que eu estou dizendo isso? É porque é uma ação que a companhia, a CMA, de uma maneira geral, ela é a promotora, mas quem faz mesmo são todos os nossos funcionários que se engajam, né? Todos os anos eu participo, você também, a gente doa um pouquinho do tanto que essa companhia nos oferece para alguém que precisa um pouco mais, né? Tá perfeito. Nós não vamos conseguir aqui abordar os detalhes de cada programa, mas esse que o Jefferson mencionou é extremamente, vou dizer, emocionante realmente, porque a gente consegue mobilizar os nossos colaboradores na doação, né, desses presentes na véspera de Natal. Então, é exatamente isso, Jefferson, a mobilização interna e até a entrega desses presentes para as crianças, a gente entender que a gente muda a realidade de uma família e de uma criança como essa. Por mais simples, né, que seja o ato de receber um presente, mas isso tem um caráter de mobilizar e de transformar o futuro de uma criança. Então, tão poderoso quanto isso realmente. Passando um pouquinho mais aqui, que são outros programas que nós conduzimos nessas comunidades, o Graninha Verde é um programa que tem um cunho e tem um apelo ambiental. Rapidamente aqui, na realidade, a gente mobiliza as crianças nas escolas de fazer a segregação de resíduos para reciclagem e, em troca, elas recebem uma moedinha que elas podem trocar em presentes também, em itens. Então, além do aspecto de preservação ambiental, nós trabalhamos também educação financeira. Esse eu gosto muito. Esse eu gosto muito, está na minha área. Para você ensinar o jovem a administrar dinheiro, que é uma coisa que, às vezes, a gente, da nossa cultura, não fala muito disso, mas é importante as crianças entenderem, né, o valor das coisas. Exatamente. Muito legal. E olha para você, Jefferson, para você ver o quanto que isso é importante. O Graninha Verde, ele tomou uma dimensão tão grande nas escolas que teve escola que colocou na grade curricular. Parabéns. Entrou na grade curricular da escola, porque trabalha tantos temas ambientais, sociais e de educação financeira. Então, é muito bacana isso, né, nos motiva a continuar aí, né, engajado nessa causa. O programa Geração, que é o trabalho de voluntariado, de mobilização interna. Aqui é um ponto importante, pessoal, que sempre não é a empresa, numa visão assistencialista, ajudando essas comunidades, mas a gente mobilizando todos os colaboradores, o Geração é um exemplo disso, para que a gente faça essa contribuição social. E nem sempre é financeira, né, Geraldo? Às vezes é doar um pouco do seu tempo. Perfeito. Vou pintar a casa de alguém carente que está precisando. Eu vou doar o meu tempo para pintar, para fazer aquele trabalho. Isso é legal. Perfeito. O Hortas Comunitárias, enfim, o nosso ofício é entender de agricultura. Vamos usar. Tá? Então, nada melhor do que usar o nosso conhecimento técnico, tá? E para ajudar as escolas na formação de hortas comunitárias. Agora, imagina essas comunidades rurais num contexto agrícola, o quanto nós podemos capitalizar isso, né, na geração aí da questão de alimentação segura, segurança alimentar, que é um tema que é tão falado hoje, que inclusive é uma das ODS aí, né? E a questão da inclusão social, que é um ponto extremamente importante. Aqui eu coloquei os PCDs, mas a gente temos várias iniciativas aqui que nós evoluímos muito nessa questão da inclusão social, seja na contratação, né, de pessoas com deficiência e representatividade feminina, que eu não coloquei aqui, mas é importante citar. Então, só fazendo uma abordagem, uma finalização geral de todas essas iniciativas, a gente conseguiu na safra passada, Jefferson, alcançar mais de 10 mil famílias nesses 15 municípios, direta ou indiretamente.
né? Então, isso é um motivo de orgulho muito grande para nós. Foi uma safra, né? 10 mil famílias. É uma cidade, é uma comunidade, é uma cidade de tamanho razoável. Razoável. Nós temos, maior que Limeira do Oeste. Nós temos a Limeira do Oeste, que é uma das cidades onde nós estamos, que tem aí, não tem 10 mil habitantes, né? Então, importante mencionar isso. Então, foi um ano safra importante nessa evolução, além dos resultados financeiros, também importante na evolução das nossas iniciativas e do nosso papel social, né? Essa ação é extremamente importante dentro do desenvolvimento da comunidade local também. Nós temos parceria com obras de infraestrutura junto ao governo, junto ao poder público, na melhoria de mobilidade e qualidade de vida das pessoas. Aqui tem essa obra de pavimentação de 30 quilômetros, que fica no município de Limeira do Oeste. Então, só para mencionar aqui que nós já temos um trecho de 13 quilômetros já realizado, um trecho de 9 quilômetros que está em execução, Jefferson. Temos 50%, que deve ser concluído agora, no final de agosto, e um terceiro trecho, está ali trecho 2, mas um terceiro trecho ali, também de 8 quilômetros, que vai ser iniciado agora e com perspectiva de finalizar no próximo ano. Tá? Então, para quem ali está inserido... Essa rodovia une... Ela une, na realidade, os municípios, ali o município de Limeira do Oeste, Carneirinho, que estão próximos, ao estado de Goiás. Liga até Goiás. E liga ao município de Santa Vitória, né, que faz ali fronteira com o estado de Goiás. Então, nós estamos ajudando a desenvolver algumas regiões, não só em Minas Gerais, mas também até Goiás. Perfeito. Então, assim, além de ter uma finalidade de escoamento de produção importante, e não olhando somente o setor sucroenergético, que é o nosso caso, mas nós temos ali atividade de outras culturas, pecuária na região. Então, tem um caráter de utilidade pública muito forte, e é por isso mesmo que a gente faz essa parceria com o poder público. Tá? E aí nós estamos falando de número de pessoas que vivem nessa região, já em torno de 80 mil pessoas, que serão beneficiadas. Nós temos várias comunidades rurais e escolas rurais, inclusive, no qual o asfalto vai passar na porta ali e vai beneficiar diretamente essa escola. É uma realidade que para nós é comum, mas que às vezes não é comum para todo mundo. O quanto o nosso negócio, o sucroenergético, ele ajuda no desenvolvimento das sociedades, das cidades onde ele está inserido, né, Geraldo? Perfeito. Eu já, aqui só compartilhando com vocês, nós temos, inclusive, dados que demonstram isso. Se você for avaliar aqui o IDH das cidades antes e depois dos investimentos do setor sucroenergético, você vai ter exatamente essa relação direta numa evolução do índice de desenvolvimento humano nessas regiões onde você tem atividade do setor. E nós, da CMA, mais intensamente, onde a gente realmente vive. A gente gosta de viver a realidade das regiões onde nós estamos inseridos. Aqui, pessoal, para trazer também que foi um ano extremamente importante do ponto de vista de governança, assim como o Jefferson já citou, da Mariane, aqui, da gerente do jurídico e gestão de risco. Então, muitas ações aqui estão associadas aqui também na coordenação da Mariane. Em julho do ano passado, nós tivemos aqui o Manual de Práticas Trabalhistas, que nós já citamos. Tivemos a Política de Sustentabilidade, divulgada em outubro do ano passado, o Relatório de Sustentabilidade e o Inventário de Gases de Efeito Estufa. Esse foi o segundo já, né, Geraldo? Esse foi o segundo relatório, já estamos preparando o terceiro, que será divulgado aqui em setembro. Isso foi em novembro do ano passado. Em fevereiro deste ano, nós divulgamos aqui, publicamos o Código de Conduta, no qual 100% dos nossos colaboradores foram treinados. Eu me lembro, eu fiz esse treinamento também, todos fizemos, diretoria, funcionários, e eu achei muito bacana mesmo. Muito importante aqui, como evolução, né, da nossa governança, e também agora nós divulgamos e publicamos o Manual de Fornecedores e Contratados, Jefferson, também muito em linha nessa cadeia de fornecedores, muito em linha lá com o nosso workshop dos nossos fornecedores, também garantir a aderência desta cadeia aos requisitos legais e aos controles que nós temos internos também. Esse manual é importante, trabalho conjunto, aí, principalmente do time de suprimentos, era uma demanda muito forte, porque à medida que nós crescemos, e nós crescemos muito, como nós mostramos, e às vezes muito rápido, né?
era importante a gente trazer junto, no momento em que a companhia está, no nível de organização que a companhia tem atingido, os nossos fornecedores, os nossos prestadores de serviços também engajados e alinhados com isso. Então, eu acredito que o manual de fornecedores contratadas, ele nivela todos a um patamar muito bom de qualidade, de eficiência e principalmente de garantia da dignidade dos trabalhadores, das empresas, da relação entre a CMA com os seus fornecedores e prestadores de serviços, né? Então, eu acho que está para ser divulgado no site, em breve, mas é também uma iniciativa que eu acho que vai trazer, acho, não tenho certeza, vai trazer muita qualidade na relação da CMA com uma parte importante dos seus stakeholders, que são os prestadores de serviços e fornecedores. Perfeito. A geração de todos esses documentos, pessoal, é muito mais do que documentos, como o Jefferson mesmo disse, para nós são marcos importantes, né, nessa evolução da governança do nosso negócio, Jefferson. É importante mencionar isso. E, por fim, aqui também, não menos importante, somente para finalizar a parte de ESG, falar um pouquinho aqui das nossas acreditações e das nossas certificações. O Renova Bio, lembrando que as 3 unidades da CMA são certificadas no Renova Bio. Nós comercializamos na safra passada mais de 362 mil unidades de CBIOS, e eu gosto sempre de reforçar isso. Isso representa mais de 362 mil toneladas de CO2 que não foram lançados no meio ambiente. É muito importante reforçar isso. E comparando com a receita gerada de CBIOS nessa última safra, em relação a 21-22, Jefferson, tivemos uma evolução muito expressiva, muito em função da expansão de área plantada que nós tivemos nas 3 unidades, e também, claro, do próprio mercado de CBIOS aí, que superaqueceu aí durante a última safra. Falar um pouquinho do Bom Sucro, nós tivemos aí a manutenção da certificação da Tijuca e da Pontal, de 2 unidades. Esse é um outro exemplo de trabalho em equipe conjunto, né, Geraldo? Time de qualidade, time comercial, time industrial, agrícola, sustentabilidade, toda a parte de apoio, todo mundo engajado, recursos humanos, né, Geraldo? É um exemplo bacana em que toda a empresa se engaja, se envolve, se ajuda para garantir essa certificação da companhia, né? Perfeito. Tanto o Renova Bio como a certificação Bom Sucro, e principalmente essa versão 5.1 da Bom Sucro, ela prevê, né, e abrange muito todos esses temas sociais, ambientais, tá, e de governança, e que mobiliza de uma forma multifuncional todas as nossas áreas da empresa, Jefferson. Então, são evoluções efetivas que acontecem e um exercício importante para os nossos times internos também. Tá? Mencionar aqui também que esse reconhecimento da revista Proteção, nós tivemos ele em agosto do ano passado, foi o melhor case do Brasil desta revista, muito conceituada, Jefferson, a nível Brasil, do ponto de vista de saúde e segurança, né? E que estou falando aqui não somente no setor sucroenergético, mas para todos os segmentos econômicos do país. Então, nós somos reconhecidos em relação ao nosso case de prevenção aos incêndios rurais, como o melhor case do Brasil. E nós estamos hoje com a campanha de incêndio também. Nós fizemos agora, recentemente, eu vou mostrar os dados na próxima edição aqui da apresentação, mas o Jefferson já fez um spoiler aqui. Nós estamos na 3ª edição e evoluindo a cada dia, a cada ano que passa, aí, reduzindo aí o risco de incêndios rurais, e que nesse contexto a gente tem feito aí parcerias com os órgãos de segurança pública e trazendo um grande resultado, que quem ganha com isso é a sociedade. As nossas redes sociais, acho que nós temos uns vídeos, né? Temos bastante material nas redes sociais, convido a todos ali a acessar, e tem bastante informação sobre isso. O Prêmio Visão Agro Brasil, onde fomos reconhecidos pelo Júri Popular como empresa de boas práticas da gestão de pessoas e excelência em sustentabilidade. E também fomos reconhecidos em parceria com o Corpo de Bombeiros, muito em função também da iniciativa
do Programa de Prevenção dos Incêndios Rurais e também com todas as ações que nós temos junto ao Corpo de Bombeiros. Importante para nós, porque isso não nos transmite a mensagem de que o trabalho termina aqui, mas que aumenta a nossa responsabilidade, Jefferson, para continuar evoluindo cada vez mais nas nossas ações. E, falando de ESG, o que nós aprendemos até agora, nesta jornada da CMA, é que todas essas ações, novamente, elas devem estar alinhadas à cultura da empresa, elas têm que traduzir aquilo que a CMA acredita genuinamente como a construção de futuro e transformação de futuro, não somente dos nossos colaboradores que estão conosco, mas principalmente das comunidades rurais que estão inseridas nesse contexto, todos os nossos parceiros e fornecedores, Jefferson. Só para fazer o fechamento aqui, agradeço novamente por essa oportunidade. A gente tem esse relacionamento com os nossos stakeholders através dos canais de comunicação que estão disponíveis nas mídias sociais, através de todos os nossos relatórios de sustentabilidade, mas falar aqui que este canal de comunicação é um meio poderoso para a gente poder ter a oportunidade aqui de transmitir as informações que a CMA tem conduzido na área de ESG. Muitíssimo obrigado, fico à disposição através de perguntas aí, posteriormente enviadas para nós. Muito obrigado, Geraldo, muito obrigado. Bom, como vocês podem perceber e participaram, eu queria mais uma vez agradecer em nome da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool aí a audiência, deixar aqui 3 palavras importantes: crescimento, continuidade e parceria. Tá? 3 palavras para fechar essa nossa apresentação aqui. Companhia crescendo, isso é importante. Companhia garantindo continuidade, importante para nós, para todos. E parceria, parceria sociedade, parceria investidores, parceria colaboradores, de uma maneira geral. Então, nosso agradecimento aqui e uma última observação. Depois, por curiosidade, vocês podem ver que nós dividimos um pouco o tempo igualmente entre resultados financeiros e ações de ESG, porque esse é um importante valor da CMA. Cuidar de pessoas, cuidar da sociedade, cuidar do meio ambiente, isso é um importante valor. Então, resultados financeiros são importantes, sim, mas cuidar de ESG é igualmente importante dentre os nossos valores. Essa é a mensagem que o nosso presidente, Carlos Eduardo, deixa para nós todos os dias e gostaríamos de compartilhar com vocês. Nosso muito obrigado, espero que tenhamos sido efetivos aqui na mensagem, na transparência, no compartilhamento das nossas informações e, mais uma vez, convido aqueles que gostariam de aprofundar um pouquinho mais, nos encaminhem através do e-mail ri@cma.ind.br. Dúvidas, críticas, sugestões. Muito obrigado a todos, bom dia, uma boa semana. Bom dia a todos, obrigado. A videoconferência da CMA está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Dúvidas, comentários para o e-mail ri@cma.ind.br. Bom dia a todos.